E aí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, e o último vídeo da temporada 2 de Loki, episódio 6, esse episódio sensacional, maravilhoso. Cara, é dedada no olho, é controlar o tempo, é Loki Prime, é o universo da Marvel, multiverso estabelecido. Cara, esse episódio tem de tudo, cara. Mas a gente vai conversar aí ao longo do vídeo pra gente falar um pouquinho dos segredos desse episódio. Mas o episódio se inicia aí com o Loki fazendo tudo novamente, né? Dessa vez, como ele já sabe tudo que vai acontecer, o Tear explodindo e tudo mais, o que vai acontecer? O Loki volta ali, como a gente tinha visto no episódio anterior, e ele faz com que o time ele vai mais rápido. Porém, ele dá errado de novo. Então o que ele faz? Ele vai voltando e voltando e voltando várias e várias vezes, em pontos separados desses momentos, para ir tomando mais tempo e fazendo com que o time ele consiga ir de uma forma mais rápida, colocar ali um negócio para que expanda o tear temporal. Só que ele percebe que mesmo assim não tá dando certo, tem algo de errado, ele volta mais no tempo. E ele fala ali com o Ouroboros, né, para entender, tá, mas como é que eu vou aprender tudo que é necessário pra gente poder fazer isso aqui da forma mais rápida possível, né? E ele fala, você vai ter que demorar décadas, vai demorar centenas de anos aí para que ele tenha pelo menos um conhecimento parecido com o do Obi, ou de igual, vamos dizer assim. E como ele pode controlar o tempo agora, ele simplesmente passa 100 anos aí, centenas de anos, e ele aprende tudo que é necessário, ele faz todo o protótipo lá que é para colocar na máquina, então tudo já tá mais rápido, tudo já tá mais imediato, né? Ele até é bem engraçado a forma que ele leva ali, porque todo mundo olhando pra ele estranho e ele já faz todas as coisas que tem que fazer. Tudo que era explicado pelos outros tá sendo explicado diretamente pro Loki, porque ele já viu isso várias vezes dentro dessa linha aí do tempo, de tantas vezes que ele voltou e foi tentar fazer todas essas coisas aí para impedir a explosão. Dessa vez funciona. O Victor Timely vai até a ponta onde ele tem que fazer o lançamento, todas as instruções o Loki vai dando ali. Muito legal, porém o que acontece? Dá errado de novo. Mesmo que eles lancem, né, a bola de energia lá, que agora eu me esqueci o nome, para expandir os anéis, para que comporte mais ramificações, não funciona. Por quê? Essa expansão de ramificação basicamente serve para que mais linhas do tempo consigam ali ficar dentro dela. Mas no caso não é só algumas linhas do tempo que está sendo criadas, são várias linhas do tempo que estão sendo criadas. Então é ramificação sobre ramificação sobre ramificação. São linhas que estão criando infinitamente, não há um limite. Essa expansão de tear que eles fizeram é simplesmente para conter uma quantidade maior, mas ainda há um limite. Independente de quantas vezes eles expandirem esse limite, vai estar sempre na corda bamba ali a explodir, porque o tear ele tá ali simplesmente para segurar uma única linha, né, e não várias. Tanto que a gente descobre ao longo do episódio que aquele universo da Sylph que tava virando espaguete, por que ele tava virando espaguete? Porque o próprio tear tem ali uma configuração de que se há várias linhas sendo criadas, várias ramificações, eles vão ser podadas automaticamente para que sempre fique somente a linha do tempo principal, né, a linha do tempo aí maior. Então sempre vai acontecer isso. O tear, ele tá lá para garantir isso. O Loki ele volta no tempo, né, ele percebe, pô, a gente não tem o que fazer, então o que a gente vai, o que eu posso fazer para impedir toda essa explosão, sabe, destruir tudo. Ele volta para aquele momento lá no episódio 6 da primeira temporada, onde a Sylph está querendo matar aquele que permanece. E eles começam toda uma luta lá, a Sylph falando que tem que matar, ficar repetindo isso pra ele, né? Foram tantas vezes que o Loki teve que ficar lutando ali com a Sylph, que ele chegou no momento ali e falou pra aquele que permanece, cara, não tem o que você fazer, você não consegue parar ela, você é um cara poderosão. E de fato ele para, né? Ele paralisa ela no tempo e depois faz ele sumir, e aí começa um diálogo mega importante pra trama, que é basicamente aquele que permanece deixou tudo aquilo acontecer. Era óbvio que a Sylph não teria a possibilidade de matar ele. Ele nunca iria deixar que as ramificações se soltassem assim, como se não fosse nada, deixasse a escolha na mão deles. E ele explicou essa parte do tear, que ele tem essa configuração, né? E mostrou pro Loki, cara, você vai ter que fazer uma escolha. Basicamente ou você mata a Sylph, e aí impede de me matar, e consequentemente nós dois aqui vamos ter que lidar com as ramificações que sobraram, porque já tem outras variantes do Kang ali vivas, ou então
você deixa ele matar, né, destrói o tear temporal, que essa é uma possibilidade que é colocada aqui, destrói o tear temporal para que não tenha mais essa limitação de ramificações, elas possam ser soltas durante o universo, vamos dizer assim, porém vai ter uma guerra brutal entre os universos. Qual é a escolha dele, né? E o Loki fica com essa dúvida, de que escolha eu vou fazer? Da pessoa que ele ama, que é a Sylph, ou ele poder salvar o multiverso, né? Salvar, não o multiverso, mas basicamente a linha do tempo principal, que é onde ele, né, ele tem mais vivência, vamos dizer assim. E aí ele volta no tempo um pouco mais, ele volta lá nos primeiros episódios da primeira temporada de Loki, onde ele tava tendo ali a conversa com o Mobius, o primeiro bate-boca ali que ele tava tendo com o Mobius, onde ele mostrava todo o futuro do Loki e tudo mais. O Loki volta naquele ponto do tempo e conversa com o Mobius sobre as decisões difíceis, sobre coisas difíceis a serem tomadas quando a gente tem que escolher algo na nossa vida. O Mobius conta a história ali de uma variante que iria fazer vários crimes, eu não vou falar as palavras exatamente que ele fala, né, que o YouTube não dá certo, mas ele vai cometer vários crimes e a tarefa do Mobius seria podar esse cara, para evitar todas essas mortes. Porém, o que acontece? Ele não faz isso, porque quando ele chega lá para fazer o trabalho, ali tá uma criança de 8 anos. E aí ele fica preso nisso, ele não consegue fazer esse ato. Tanto que alguns guardas ali são mortos por causa disso, né? A linha do tempo começa a aparecer, e aí a Hunslayer faz essa poda a criança, né? Basicamente mata a criança. Então, e por isso que ela se tornou juíza. Então ele fala, né, o fardo de carregar tudo isso que lhe aconteceu, né? São escolhas que a gente faz na vida e a gente vai ter que arcar com as consequências das nossas escolhas. Nada é fácil, nada é fácil. Qualquer escolha que você toma vai ter um peso para aquilo que você está escolhendo. Então ele fala isso, você vai ter que carregar. E depende de quantas coisas você carregue, uma ou outra ali vai ser muito pesado pra você. E você vai ter que viver com isso. E aí o Loki, né, dá um aperto de mão nele ali e depois vira tudo espaguete. Porque, de novo, o Loki tá controlando o tempo. O Loki até para o tempo. Loki Prime, Loki Deus. Aqui é Loki Deus, velho. Tá maravilhoso esse personagem. Pelo amor de Deus. Como a Marvel consegue fazer isso com um personagem que pra mim já tinha que ter morrido faz muito tempo. Que ele faz um negócio muito bom, cara, sensacional. Isso aqui é sensacional, cara. E enquanto isso, tá lançando filme ruim, né? Tanto que próximo ano da Marvel, provavelmente só vai ter Deadpool 3. Não vai ter nenhum outro filme, vai ter uma pausa pra eles poderem se reformular, porque tá sendo difícil. E aqui eles fizeram uma coisa maravilhosa, que é Loki, né? E aí ele vai pro outro ponto do tempo pra falar com outra pessoa, que seria a Sylph. Que seria a Sylph ali antes do ultimato dentro do Loki, né? Que seria do episódio anterior, que todo mundo foi virando espaguete. O Loki vai lá para o tempo, para a destruição daquela linha que eles estavam. E ele conversa com a Sylph, falando que o único jeito que é possível de parar um evento brutal, onde várias e várias e várias ramificações vão lutar entre si, seria matando ela. Para conter o mínimo de erros possíveis, para que sejam controladas e continue a linha do tempo principal, que seria a mais segura, vamos dizer assim. E a Sylph fala, mas mesmo na linha do tempo principal, há mortes, há destruição, há catástrofes, da mesma forma. Mas isso são as escolhas que as pessoas fizeram, de fazer essas coisas. Então as outras linhas também têm que ter essas escolhas. Talvez tenha a possibilidade de eles fazerem as escolhas de não ter guerra. Então ele coloca para isso, ele tem que dar esse livre-arbítrio mesmo para a pessoa entender e saber o certo ou errado. Porque se o Loki tomar o lugar daquele que permanece, só vai trocar um por um. Vai continuar a mesma coisa, do mesmo jeito que está hoje. Então ele precisa deixar isso, né? E depois de ter essas duas pontos de vistas desses dois personagens, o Loki volta para aquele momento onde o Tear tá basicamente quebrando, e dessa vez não é o Victor Timely que vai lá, mas e sim o próprio Loki. O Loki ele vai lá, né, no corredor
pra poder fazer o quê? Destruir o teatro temporal. E é maravilhoso essa cena do Loki andando, a roupa dele rasgando e virando o manto mesmo do personagem Loki, crescendo lá os chifres do cara e tudo mais. E ele quebrando totalmente de uma forma maravilhosa, linda, quebrando todo o teatro temporal. E depois que ele quebra todas as ramificações, todos os galhos ali, eles simplesmente estão prestes a morrer. Eles estão ali por um fio, basicamente. Porém, o Loki começa a tocar naqueles galhos, tocar naqueles fios, naquelas linhas do tempo, melhor dizendo, e ele vai energizando aquelas coisas. Tanto que a Sylvie até fala, né? O Loki tá dando uma oportunidade pra gente tentar. Né, pra gente tentar ser melhor e não causar essa guerra multiversal. E aí abre, né, no negócio de, tipo Lovecraft, abre ali uma fenda gigantesca, verde, né, obviamente tem que ser verde por causa do símbolo do Loki, onde essa fenda liga ao ponto final do tempo, onde ficava aquele que permanece, né, e o Loki leva todas essas ramificações que estavam ali para aquele lugar do tempo antes que todas, né, acabem morrendo. E aí o Loki vai fazendo todas as ligações, passando todas as energias para essas ramificações, até que ele se senta ali no trono e cria uma árvore, né? Basicamente o Loki, ele é o tronco, ele é aquele que mantém a árvore em pé, a árvore segura, a árvore sólida, para que todas as ramificações, que seriam a parte de cima da árvore, estejam completamente bem e consigam aí sustentar esse novo multiverso que finalmente é criado, estabelecido aqui dentro da série. Provavelmente, todos os filmes que a gente viu depois, Doutor Estranho, Spider-Man, entre outros aí, de multiverso, eles são depois de Loki. Já que Loki é afastado do tempo, a gente não tem uma noção muito clara de que tempo se passa, a gente tem que levar em conta que, como aqui finalmente estabeleceu o multiverso de uma forma sólida e não variável como estava no começo dessa temporada, no final da temporada passada, que o universo ia só surgindo, ou ia quebrando, ia sendo podado, não. Aqui todos já estão pré-estabelecidinhos, bonitinhos, então tudo que a gente vê depois aí de multiverso é basicamente depois que o Loki estabeleceu toda essa possibilidade, né? Se passam algum tempo depois, a gente vê a AVT ali, tem até a telinha onde ficava aquele limite. Agora tem a árvore que o Loki criou, né, e com as ramificações sendo criadas ali em cima também, eles fazendo todas essas verificações e tudo mais. Agora a B15 parece que tem uma liderança muito maior, não digo que ela seja tipo uma Hanslayer, né, ela cuidando de tudo, de todos ali, porém eu acho que tá mais democrático ali dentro da AVT. O Obi também tá lá, então dessa vez ele não tá lá preso lá embaixo, ele tá junto com o pessoal, trabalhando junto com o Cassie. A senhora Eita-Minutos volta, só que agora ela é reconfigurada pelo próprio Obi, mesmo não sabendo se ela pode sair pegando todo mundo ou não. E aí a B15 vai conversar com o Mobius, né? Eles até conversam sobre uma variante do universo 616, que é o universo da Marvel, lá de Homem-Formiga 3, né? Que foi lidada, né? Eles conseguiram lidar de alguma forma com eles. Então, basicamente, de fato, aquele Kang morreu. Ele não tá vivo, ele não vai voltar, aquele Kang morreu, né? Quer dizer, não é falado que ele morreu, mas eles falam que lidaram com ele. Então, pra mim, né, acabou. Ele não dá pra virar mais. Se a própria VT não tá conseguindo localizar ele, então eu acho muito difícil. E depois disso tem a conversa ali com o Mobius e a B15 falando, né, o Mobius ele vai dar um tempo, ele vai ver o que eles protegeu por tantos e tantos anos, né, a vida, basicamente a vida que ele perdeu, né, por causa da VT. A B15 vai pra sala, lá onde está toda a reunião, tá os chefes principais ali para eles irem discutindo sobre as novas tarefas da VT, vamos dizer assim, e o Mobius vai para aquele, a gente não sabe se é o mesmo, né, da mesma linha do tempo, mas a gente vai para uma linha do tempo onde o Mobius consegue ver ali a sua variante junto com os filhos, né, ele vendo o jet ski dele e tudo mais, vendo a vida que ele perdeu. A Sylvie aparece lá também para dar uma conversa com ele, falar que é chato, né, o Loki não tá aqui, mas o Loki abriu essa oportunidade pra gente ter todo essa possibilidade de ver, né, as nossas vidas que a gente perdeu. E a Sylvie a gente não sabe pra onde vai,
né? Ela fala que, né, ela só dá um sorrisinho e vai embora. E o Mobius fala que vai ficar um pouquinho mais de tempo ali. Ele vai aproveitar um pouquinho ali do momento. E também a Renslayer. A Renslayer, se lembra que ela foi podada e ela foi pro final do tempo, onde tem a Life, né? A Life. Esses nomes complicados é difícil. E a gente percebe uma coisa que... Percebe não, é mostrado direto no episódio, que ela tá basicamente na AVT do futuro, que foi totalmente destruída. Né, mostra ali o galinho saindo, o mesmo símbolo que tem ali da AVT falando sobre o tempo e tudo mais, né, basicamente completamente destruída. Então a gente sabe mais ou menos que o final do tempo vai ser essa guerra multiversal, não tem como escapar dela, né, basicamente as pessoas tomaram as decisões erradas novamente. Como o próprio Kang fala, né, como o próprio aquele que permanece fala durante o episódio, é um ciclo, vai dar voltas, no final vai chegar no mesmo ponto. Então vai continuar dessa forma, a não ser que seja tipo Dark, que a gente vai ver o final de todo esse ciclo, né, de toda essa volta. E aí, para encerrar, a gente tem um take, um shot lindo do Loki ali dentro da árvore, basicamente, que ele criou para as ramificações, e ele ali sentado, né, olhando pra gente e encerrando aquilo, basicamente ele sozinho, né, lembrando que ele não queria ficar sozinho, ele queria os amigos dele de volta, mas ele precisou se sacrificar, ele precisou ser o Deus necessário para que os amigos deles tivessem todas as oportunidades possíveis. E assim se encerra essa segunda temporada maravilhosa de Loki, sensacional. Ele encerra bem aqui, eu acho que não precisa de uma terceira temporada, eu acho que o Loki, o propósito dele foi cumprido nessa temporada, de abrir as possibilidades multiversais, estabelecer com firmeza ali o multiverso, né? Agora tem as ramificações, elas estão sólidas nos locais, essas ramificações, né? Elas já têm as pessoas dentro dela e tudo mais, então já foi estabelecido. Os filmes agora que tem que trabalhar de uma forma mais coesa e melhor, né? Todo esse negócio do multiverso para deixar interessante e de fácil acesso para todo mundo. Uma coisa é vocês aí que estão assistindo, entenderem de multiverso, porque a gente já viu em 300 outros lugares. Outra coisa é a tia da cozinha que vai lá assistir com os filhos porque quer se divertir com eles. Quer passar uma tarde e vai pro filme e não entende nada sobre multiverso. Por que tem 3 pessoas iguais ali? Sabe? Então tem que ser de uma forma mais suave para que todo mundo consiga entender. Eu já falei, cara, se eles pegarem o que fizerem o Rick e Morty, que tem algumas partes que são complicadas, porém é explicado de uma forma tão simples que qualquer um consegue entender. Então eu acho que eles tinham que se inspirar um pouquinho nesse quesito do Rick e Morty ali, referente ao multiverso. Mas essa segunda temporada foi maravilhosa, foi sim melhor do que a primeira, tem pontos obviamente que a primeira sobressai, e tem pontos obviamente que essa aqui são piores, porém, né, eu acho que essa aqui, por toda a história, por toda a trama, por todo o amadurecimento do personagem, que a gente já tinha visto na primeira temporada, mas aqui firma isso, os sacrifícios e escolhas que ele tem que fazer ali, para poder concluir com perfeição o multiverso, né? Então é sensacional essa temporada. Loki é a melhor coisa que a Marvel lançou nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, principalmente dentro das séries, né? Dentro de séries, Loki é a melhor coisa. Não tem o que discutir, não tem o que discutir. E pra mim, não preciso de uma terceira temporada, que eles fecharam extremamente bem, e agora que os filmes levem o multiverso e posteriormente volte esse Loki, obviamente, para que ele consiga resolver de alguma forma a guerra multiversal que vai acontecer pra frente. Ele basicamente vai ser o deus desse novo multiverso e vai ser sensacional, meus amigos. E eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse episódio? Gostaram ou não gostaram? Adoraram esse final? Comenta, quero saber a opinião. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!